No Rádio MP Entrevista de hoje, eu, jornalista Marco Aurélio Franco, vou falar sobre bullying com a promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Fernanda Caram. Um relatório recente sobre violência escolar revelou que uma em cada 3 crianças já foi vítima de bullying. Olá, promotora, seja bem-vinda ao Rádio MP Entrevista. O que é o bullying nas escolas? É uma forma de violência infanto-juvenil ou também ela atinge outras camadas? Não seriam só crianças? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Olha, o bullying, ele acontece com maior frequência nas escolas. Qual que é o conceito de bullying? É muito importante a gente ter muito clara essa definição para entender quando que está presente uma situação de bullying. Ele é definido como uma intimidação sistemática, de forma sempre intencional e repetitiva. E ele acontece sempre entre pares. Então, como eu disse, né, é muito comum na escola, tem que ser entre pares, ou seja, entre alunos. Se acontecer uma situação entre um professor e um aluno, isso não é considerado bullying, que não existe essa paridade. É mais comum nas escolas, mas pode existir também no ambiente de trabalho, desde que não seja uma relação de hierarquia. Pode existir uma relação de trabalho entre duas pessoas, desde que exista essa paridade entre pessoas iguais. Entre duas pessoas numa relação de emprego que não exista hierarquia, mas o que a gente mais costuma ver é o bullying na escola. E para ser considerado bullying, ele tem que ser entre pessoas de mesma posição, então, entre alunos. Aprofundando um pouco mais essa conceituação, como eu disse, uma intimidação sistemática, ou seja, que acontece de uma forma repetitiva. Eu gosto muito de falar que para definir o bullying, a gente precisa dos 3 Is, a regrinha dos 3 Is. É a intencionalidade, ou seja, aquele que pratica o bullying, ele tem sempre a intenção de humilhar, de excluir, de constranger, então ele nunca é aquela brincadeirinha sem querer, não, o que pratica o bullying, ele sempre tem essa intenção, tá? Então o primeiro I é a intencionalidade, o segundo I é a intimidação, a finalidade do agressor que pratica o bullying, ele quer sempre intimidar a vítima, o terceiro I é a insistência, ou seja, aquela prática repetitiva, sistemática. Lógico que existem diversas formas, tá, da prática do bullying, mas ele é sempre caracterizado por essa prática insistente, repetitiva. A senhora falou em diversas formas, nas quais seriam elas, promotora? O bullying, ele pode ser praticado através de uma forma verbal, xingamentos, apelidos. Ele pode ser praticado também, o bullying, que a gente chama de bullying psicológico, é aquele aluno que exclui o outro, monta grupinho de WhatsApp e não inclui o colega, fofocas. Então, assim, é aquela pressão psicológica sobre a vítima. E o bullying pode ser praticado até mesmo por meio de atos, né? Pode não ter palavras, pode não ser uma opressão psicológica, mas por meio de gestos. Por exemplo, aquele bilhetinho que vai ofender, ou uma forma muito frequente também é a destruição do material, rasgar caderno, jogar o lanche fora. Isso tudo pode ser considerado um bullying também. O que seria mais comum? Existe alguma radiografia disso, promotor? O que é mais comum? O bullying mais comum são realmente aquela agressão física, né? Então, são chutes, tapas, colocar o pé para a pessoa cair, e também o verbal, né? Que são os xingamentos, os apelidos, são os dois mais comuns, é a física e a verbal. E o que pode indicar que uma criança está sendo vítima de um bullying na escola? Esse ponto é de extrema importância, tanto para os pais quanto para a escola. Identificar quais são os sinais da vítima para a gente poder tomar as medidas o quanto antes, né? Porque quanto mais se demora a tomar uma medida no bullying, mais grave fica a situação. E o principal é uma atuação preventiva. Então, quais são os sinais principais da vítima que sofre o bullying? Ela começa a não querer ir na escola, porque a escola é aquele ambiente onde ela sofre a agressão. Aquele aluno vítima de bullying, quando vai para a escola, ele tem até mesmo reações físicas, dor de barriga, dor de cabeça,
cabeça, vômito, né? Então, não é só não a vontade de ir à escola, tem até mesmo esses sintomas físicos de não querer ir à escola. A vítima começa a se isolar, ela não quer ter mais contatos sociais porque ela tem medo de sofrer novamente o bullying, tristeza, a depressão. Quando é identificado o bullying, ele cessa, essas consequências podem perdurar uma vida inteira. Então, a gente tem hoje adultos que, quando na infância sofreram bullying, ainda sofrem essas consequências. Então, são adultos que têm transtornos de ansiedade, que têm depressão, que têm dificuldade de se posicionar no ambiente de trabalho, porque são pessoas que têm esse medo, né, de voltar a ser vítima de bullying. Então, tem muita dificuldade de se relacionar, não só no trabalho, mas também em relacionamentos amorosos. Então, essas consequências realmente são muito duradouras e de uma consequência muito grave mesmo. Daí porque a gente bate nessa tecla que a prevenção do bullying é a melhor saída, porque as consequências são realmente muito drásticas. Como prevenir o bullying? As escolas, elas devem ter programas de prevenção ao bullying. Então, trabalhar a paz na escola, identificar essas situações de bullying, manter canais de diálogo, não só para a vítima, mas também para o agressor. Trabalhar, inclusive, no currículo escolar, matérias como empatia, respeito à diversidade, como prevenir o bullying. Então, as escolas têm muito importante nessa atuação com essas ações pedagógicas para a gente evitar a prática do bullying. Uma vez identificado que houve uma situação de bullying, a escola tem que agir também da forma mais rápida possível, praticando sanções disciplinares aos agressores, aqueles que praticam o bullying. Claro que essas sanções disciplinares têm que estar previstas no regimento escolar. Também medidas para aquela vítima, acolhendo a família, chamando para uma conversa, colocando a vítima como o que você fez para provocar? Então, sabendo acolher com empatia essa vítima. Isso é de fundamental importância. Em relação ao agressor, com certeza, esse agressor, além das sanções que ele vai sofrer no âmbito da escola e no âmbito da justiça, a partir de 12 anos, porque a partir de 12 anos o bullying é considerado crime, ele está previsto no Código Penal, tanto o bullying quanto o cyberbullying. Então, a escola vai encaminhar esse fato para a promotoria de justiça infracional, porque embora adolescente entre 12 e 18 anos, ele não cometa crime, mas ele comete ato infracional, então ele vai estar sujeito a essas sanções criminais, que a gente chama, no caso de adolescente, de ato infracional, é praticamente a mesma coisa. Ele pode ser, inclusive, sofrer uma medida de internação, dependendo da gravidade daquele ato. O que é a internação? É uma medida de restrição de liberdade. É como se fosse uma prisão, mas é uma prisão para adolescente. Logicamente, essa é a sanção mais grave. Existem as outras sanções, que pode ser uma prestação de serviço à comunidade, pode ser uma liberdade assistida, pode ser uma advertência. Isso aí, cada caso é um caso. E além dessas medidas sancionatórias, esse adolescente ou criança tem que ser acolhido também para a gente entender o que está acontecendo, por que ele está praticando aquele ato, o que existe no meio, no âmbito daquela família, né? E aí essa atuação entra, a da Promotoria da Infância Cível, que vai aplicar as medidas, são chamadas medidas de proteção, previstas também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, pode ser um acompanhamento psicológico, pode ser um acompanhamento psiquiátrico, pode ser um encaminhamento daquela família para uma medida, para um serviço socioassistencial, para ter um acompanhamento. Então, são diversas medidas que vão ter muita importância também no preventivo, para que ele não volte a cometer novos atos. Promotora, e sobre o cyberbullying? É uma situação muito grave hoje em dia também, não é? O cyberbullying, o que é o bullying? É o bullying cometido em qualquer meio tecnológico, né? O mais comum hoje é o bullying cometido nas redes sociais, no WhatsApp. Ele é previsto também como crime no Código Penal, com uma pena muito maior, porque a dimensão dele, ele atinge um número muito maior de pessoas. E a partir
partir do momento que aquele ato de bullying cai na rede, eu falo, caiu na rede, caiu no mundo, não tem como retirar. Então, é por isso o legislador andou muito bem quando ele previu essa pena muito maior. Então, assim, grupinho de WhatsApp que exclui o colega, que pratica ofensas, existe uma falsa sensação do que comete o bullying do anonimato. Ele acha que porque ele está atrás de um telefone, né, ou de um computador, que ele vai sair ileso, que ele não vai ser descoberto. Isso é uma grande bobagem. Hoje em dia é muito fácil descobrir quem praticou. E outra coisa, não só aquele que cria, por exemplo, uma fofoca ou um xingamento, mas todos aqueles que compartilham, eles também estão cometendo bullying. Então, eu acho importante também a gente dizer sobre isso para que, né, todos que ouvirem esse podcast tenham conhecimento e não pratiquem essas ações. No Rádio MP Entrevista de hoje, eu conversei sobre bullying com a promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Fernanda Caram. Até a próxima. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.